Salve galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um projeto aqui no Missão Enem. Hoje, aula 33, falo sobre modernismo, pré-modernismo na verdade. Vem comigo e vamos entender melhor esse movimento. Se você não entende muito bem esse momento, é um momento que antecede o modernismo, a Semana de Arte Moderna. É um período que vai de 1901 até 1921. 1922, logo em fevereiro, acontece a Semana de Arte Moderna. Então, assim, para os livros de literatura, a partir de 1901 até 1921, você teria a Semana de Arte Moderna. Se você pegar algumas obras que são citadas como pré-modernas, algumas foram publicadas no século XIX ainda. Então, assim, é porque o livro de literatura ele tem que tentar botar tudo dentro de um compartimento para facilitar o estudo. Então, mas tem essa correção para se fazer, tá? Quais são as características do pré-modernismo? A primeira coisa é uma literatura que vai procurar denunciar problemas sociais brasileiros. Regiões brasileiras que eram ignoradas, marginalizadas, invisíveis para a elite do Rio de Janeiro, para a chamada elite literária do Brasil, ela será vista, essas pessoas serão trazidas, essa população que ninguém vê, será apresentada e, é claro, isso vai mudar a composição e a percepção da literatura, principalmente as obras. Os autores que vão fazer isso, Monteiro Lobato vai fazer isso com o interior de São Paulo, trazendo a figura do Jeca, o personagem Jeca Tatu, simbolizando a figura do homem interiorano de São Paulo. E mostrar aí, tem um discurso até um tanto quanto preocupante, porque ele vai falar sobre a questão da miscigenação, como que a miscigenação ela é problemática para o estudo e para a percepção da evolução do Brasil. Ele tem uma teoria, até que é uma teoria meio que problemática, ao dizer que o Brasil não evolui por conta dessa mestiçagem. Euclides da Cunha vai trazer os sertões, e os sertões ele traz um olhar bem crítico sobre a miséria do sertanejo, sobre o homem que vive no interior, e como esse homem, ele de certa forma, ele acaba sofrendo com a ignorância, com a violência, com o desprezo das elites, do coronelismo e de todas as forças sociais que precisam dessa classe explorada para poder manter seus privilégios, suas riquezas. Então, Euclides da Cunha, em Os Sertões, tem uma obra muito interessante para ser lida. Lima Barreto é outro autor, só que ele vai pegar o subúrbio do Rio de Janeiro, vai falar de regiões em que você tem basicamente funcionários públicos que têm ali baixos salários. Você vai falar de militares de baixa patente, você vai falar ali de ex-escravos. Então, essa população mais pobre, ela acaba se espalhando pelo subúrbio. E é esse subúrbio que ele vai trazer e vai falar de preconceito racial, vai defender a cultura brasileira, a música popular. E uma obra que eu acho que simboliza tudo isso é Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Uma obra bem interessante, inclusive é o UERJ. Quem vai fazer vestibular aqui no Rio sabe que tem que ler Policarpo Quaresma, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, para o vestibular. Um outro autor muito importante é João do Rio. João do Rio é um cronista que vai desempenhar um papel muito importante, porque ele vai apresentar a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele vai estar na elite, vai mostrar para a gente o suburbano, o marginal, ele vai andar pelo Rio de Janeiro e vai mostrar essa diversidade que não se limita aos salões da elite, aos salões da nobreza. Graça Aranha tem um livro chamado Canaã e ele vai trazer a migração, quer dizer, os imigrantes alemães que se instalaram lá na Serra, na região de Serra do Espírito Santo, e vai falar sobre o conflito cultural, o choque cultural que envolveu esses alemães que chegaram e os brasileiros e as pessoas que aqui viviam. Então, era bem interessante, são obras que valem a pena você conhecer, e se você quiser saber mais, você já sabe, lá no canal do Monteiro eu tenho uma aula só de pré-modernismo, e aí você pode ali ver mais detalhes. Eu monto um quadro em que eu falo de regiões, falo de personagens e falo dos elementos críticos que são explorados na obra. É porque o Enem não aprofunda isso. Portanto, o que caiu no Enem? Como que o assunto caiu no Enem? Vamos lá. No primeiro texto 1 aqui, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5.
ao entardecer, quando caíram os últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Ou seja, eram 5.000 contra 4 pessoas, e os 5.000 raivosos atiravam, e atiravam para matar, para exterminar. Texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes de extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto magro e um caboclo. Ao serem intimados para depor as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada de maneira tão trágica e sanguinosa a guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Você vê que a Guerra de Canudos, aqui na visão do Soares, é uma visão um tanto quanto negativa, né? Você vê que ele coloca uma visão um tanto quanto de fanáticos, loucos, enquanto o outro fala que resistiam bravamente. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto de quê? Um diz que é loucura, o outro, o texto 1, diz que eles resistiam bravamente. Então a resposta, nem precisa eu olhar todas as opções, a resposta pode ser a letra E, a bravura e a loucura, respectivamente. O Euclides da Cunha mostra que os caras resistiram, lutaram, sabiam que tinham 5.000 soldados à frente deles, mas eles foram valentes e lutaram com bravura até o final. Já o outro diz que eram fanáticos, loucos, que mesmo tendo 5.000 soldados à frente, eles investiram raivosamente, loucamente contra aquela tropa. Então a letra E é a resposta. Na questão 2 aí, o Enem 2012, cai aí o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Desde os 18 anos, que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. O que lhe importava os rios? Eram grandes? Mas que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, de suas tentativas agrícolas. Estava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E quando seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura da nossa gente, pois ele a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, um fantasma criado por ele no silêncio do gabinete. Olha a percepção, é o trecho final do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que o personagem quando ele vai fazer uma análise, uma reflexão sobre o que foi a vida dele. O que ele fez, o que ele agiu, o que ele conseguiu ali. E aí ele viu, a pátria que ele quisera ter, todos os projetos dele foi um mito, um sonho, uma utopia, um fantasma criado dentro do gabinete. Quer dizer, assim como Dom Quixote teve a sua loucura ao viver a fantasia dos livros, o Lima Barreto faz o personagem Policarpo, um Dom Quixote, que também, devido a essa cultura absorvida dos livros, ele vai viver uma série de decepções. Então, o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que a dedicação de Policarpo Quaresma ao reconhecimento da natureza brasileira levou a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. Bem, não é isso que
se evidencia nesse texto que a gente acabou de ler. Apenas que não serviu para nada. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia. Veja bem, ele estudou os heróis, mas não para uma questão de prosperidade. Então isso aqui está errado. A questão do herói é para ser aquele que você vai se inspirar, vai se olhar e vai falar, pô, eu quero ser igual àquele. Não tem nada a ver com a questão da prosperidade. C. A construção da pátria a partir de elementos míticos como a cordialidade do povo, riqueza do solo, a pureza linguística conduz a uma frustração ideológica? Exatamente. O tupi tem a ver com a pureza linguística. A riqueza do solo é a decepção da segunda parte do livro, quando ele, no caso, tenta cultivar e ver que a terra não é aquilo que se diz nos livros. E a cordialidade do povo, que ele fala da decepção que os vira matar como fera, tem a ver com a terceira parte do livro, em que você vai ter o massacre, a morte de inocentes escolhidos a esmo, só porque foram inimigos numa guerra política, né, uma disputa de poder, pessoas que foram usadas pelo poder político para obter suas vantagens. Então é a letra C a resposta. A D, a propensão do brasileiro ao riso? Não, isso aí, o que fez... Ele está pegando uma passagem que diz que as pessoas riram das ideias do Policarpo, principalmente quando ele falou sobre a língua tupi, que as pessoas zombaram dele. É isso que está falando, não é a propensão do brasileiro para o riso, está errado. A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte do projeto biológico salvacionista. Não, era o projeto dele. Ele até quando faz um estudo, percebendo por que não há uma evolução agrícola, ele faz o projeto, leva para o Floriano ignora. Quer dizer, o Floriano é pintado por Lima Barreto como um incompetente, né? Um cara que estava ali, não sabia o que estava fazendo como presidente. Então a resposta aí é a letra C de casa. Número 3 é Monteiro Lobato, Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava. Seus primeiros anos vivera pelos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, mimada dos padres, com lugar certo na igreja, no camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia os amigas e o vigário, dando audiência, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ali punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daqueles ferozes, amiga de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se fizera ao regime novo essa indecência de negro igual. Ou seja, ela vende a imagem de bela, de uma senhora respeitável, católica, mas que judia das crianças, apoiava a escravidão e que não aceitava a questão de negro ser igual. Então aqui, ser igual ao branco. Né? A narrativa focaliza o momento histórico, social, de valores contraditórios. Essa contradição infere-se, quer dizer, ao ler o texto você pode inferir pela... Aí você vai ter que ler as opções e você vai ver. Falta de aproximação entre a menina e a senhora? Não. Preocupada com os amigos? Não é essa a contradição. B. Receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas? Não, ela recebia as amigas. O problema dela eram os negros, né? Ironia do padre a respeito da senhora? Não, o padre não tem ironia, o padre baba ovo, bajula. Então não é ironia por respeito do padre à senhora. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto? Exato. Exatamente isso. Rejeição aos criados por parte da senhora, porque preferia tratá-la com castigos. Ela judiava das crianças. Ela era mestra na arte de judiar das crianças, quer dizer, de bater, de castigar as crianças. Ela sempre fora senhor dos escravos. E veja bem, ela apoiava justamente o quê?
aquele tratamento de castigo, de chegar e torturar o escravo. Ela apoiava esse tipo de tratamento. Então não era essa questão aqui de rejeição aos criados por parte da senhora que preferia tratá-los com castigos. Ela tem essa questão de saudade do tempo que o negro não era igual ao branco. Então aí, ó, letra D, a resposta. Pessoal, para modernismo, eu falei da teoria, mas você está vendo que para fazer a questão, bastava ler o texto e entender o contexto para poder responder. É assim que bate as questões de literatura. Eu acho que quando chega no contemporâneo é mais complicado. Você vai estranhar um pouco mais, mas por enquanto dá para fazer tranquilo. E eu espero que você continue treinando, praticando aqui com Missão Enem e fora do Missão Enem, indo no canal do Monteiro, interagindo, participando e sabendo um pouco mais aqui com a gente. Valeu? Se inscreve no canal, toca o sininho, dá um ok e vamos juntos, porque o Enem está chegando. Até a próxima!